Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, tá, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Toca do Assis, dos irmãos franciscanos. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de plantas, tá? Inscreva-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Hoje iremos falar de substrato, tá? Mas principalmente com relação à acidez do substrato. O que acontece com a acidez do substrato com o passar dos meses? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pelo Marcelo FOF, né? No meu Instagram, tá certo? Achei bem interessante, tá? Muito técnico, mas é importante que todos saibam o que esteja acontecendo com o seu substrato, né? A planta, com o passar do tempo, tá certo? Então, resolvi fazer esse vídeo na íntegra, fique até o final, que vou deixar muitas informações bem interessantes aqui, tá certo? É importante aqui ressaltar, eu sempre falo nessa questão, sempre volto nessa questão, que é, na verdade, a interpretação da acidez com relação à terra, né, ao solo. Olha, é muito diferente da interpretação da acidez, principalmente a acidez dos substratos, tá certo? Uma coisa é a análise de solo, tá certo? A análise da terra. Outra coisa é a análise do seu substrato. Então são duas coisas bem diferentes. Eu falei sobre isso, tá certo? Eu vou deixar aqui no vídeo sobre acidez no substrato, tá certo? Se vocês puderem assistir também seria bem interessante. Não pode confundir acidez do solo e acidez do substrato. São duas coisas bem diferentes, tá certo? A acidez do substrato, né? A acidez que a gente conhece como pH, tá certo? Eu já faço análises, né? Levantamento de acidez desde 1900 e bolinha, tá certo? Então, eu tenho, na verdade, um equipamento, tá certo? Chamado pHmetro, tá? Ela é um equipamento manual, na qual eu posso levar em todo lugar que eu posso fazer as visitas, né, para a gente verificar como é que estão a acidez dos substratos, tá certo, dos produtores, né, dos colecionadores, tá, ok? Então a gente tem visto que principalmente substratos comerciais, né, a gente tem analisado e verificado pHs que variam aí de seus pH de 5, tá certo, até no máximo 6, tá certo? 6, 6.2 é o que a gente tem visto, tá certo, nos principais substratos comerciais
entre os produtores, né, de plantas, ok, ornamentais, condimentares, tá certo? Vale lembrar também que nesse tipo de cultivo, né, em substrato, em ambiente, digamos assim, reservado, né, como vaso ou slab, né, ou outro tipo de container, tá certo? É, a, 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 a intensidade, né, de cultivo é muito maior do que plantas no solo, tá certo? Devido ao espaço ser limitado, né, então é, o que existe é um sistema de rega, né, muitas vezes bem localizado, próximo às suas raízes. A adubação tá feito pelo sistema de adubação líquida, tá certo? Ou mesmo orgânica, né? Tá muito próximo das suas raízes. Então é um sistema na qual tá o sistema de cultivo, né, é intenso, é bem diferente do solo. Então, o pH vai também estar oscilando com o passar do tempo, tá? A gente não pode esquecer isso, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. E como resultado a gente tem, tá, levantado assim índices bem interessantes, né? Com o passar do tempo, com o passar do cultivo, né? Principalmente no caso plantas de maior longevidade dentro do vaso, né? A gente tem percebido, né, que a acidez, com o tempo, né, o substrato ácido, tá certo? Ela vai oscilando para menos ácidos ou, em algumas situações, até quase neutro, tá certo? Então, normalmente, quando a gente fala de pH, tá, existem substrato que está próximo aí de 4,8, 5 e ela vai tá se neutralizando até o pH em torno aí de 6,5, 7, ok? A gente tem percebido, tá, essa oscilação de ácido, tá certo, para a próxima proximidade da acidez, tá, ou quase neutra, tá certo, quase nada de acidez. Isso é o que a gente tem percebido aí na faixa aí de culturas, né, como a rosa do deserto, até mesmo orquídeas, tá certo? Indo do ácido até quase um neutro, tá certo? Eu vou aqui comentar um item muito interessante, né, na qual os últimos 12 anos a gente trabalhou muito com a fibra de coco tratada, tá certo? Então, esse material, tá, que nós utilizamos basicamente como substrato, tá certo? Ela tem uma durabilidade aí de 2, 3 anos num sistema de cultivo contínuo, tá certo? E o que acontece é que com 2, 3 anos a sua estrutura física praticamente ela acaba, tá certo, se perdendo com esse tempo, né, no passar aí de 2, 3 anos, tá certo? Então, o que ocorre na verdade, tá, com a degradação também na verdade neutralização, tá certo? Ou a acidez, né, praticamente se neutralizando, tá certo? Isso que normalmente acontece com os substratos, basicamente aí, tá, que inicia do ácido, né, em torno de 4 e 5, tá, para praticamente pH 7, que significa praticamente sem acidez nenhum, tá certo? No final, com a degradação praticamente, porque no caso da fibra de coco, ela chega a diminuir quase que 80% do seu volume inicial, tá certo? Então a planta que estava em cima do vaso, ela praticamente está no fundo do vaso nesse período aí de cultivo de 2 a 3 anos, ok? Obviamente você vai ter que substituir esse substrato, tá certo? Por um substrato, digamos assim, mais novo, né?
ou seja, substrato mais ácido, tá certo? Então, esse ciclo, na verdade, é o comum, tá? Quando você faz uma substituição do substrato degradado, no caso aí seria basicamente substrato orgânico, né? Caso da fibra de coco, tá? Por um outro substrato novo dessa mesma natureza, né? Que é a fibra de coco tratado, tá certo? Olha o que eu tô falando aqui, é uma coisa extremamente técnica, tá? Há necessidade de fazer novas pesquisas com relação a isso e principalmente divulgação, tá? Dessas informações técnicas, tá? Que a gente faz aqui no nosso canal, tá certo? Se vocês puderem repassar, compartilhar esse vídeo para os seus colegas, seria muito interessante e ajuda muito o nosso canal aqui. É importante a gente passar essas informações de nível técnico, né, para todo mundo, para vocês compreenderem, tá certo? Eu sei que foi um pouquinho, talvez, complicado para algumas pessoas, mas se vocês puderem encaminhar as suas dúvidas, né, as suas perguntas, isso ajuda a gente, tá certo? A gente responde, né? Não consigo responder no mesmo dia, mas a gente tem respondido no que for possível, no que é possível, tá certo? As perguntas, tá certo? Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade assistencial. Esta entidade Toca do Assis, eles acolhem pessoas necessitadas nas ruas e dão todo as necessidades desse pessoal. Então, alimento, uma estada para esse pessoal, roupas, ajude você também com o que você puder. E ajude o nosso canal também, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e também, tá? Inscreva-se, isso ajuda muito o nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo, muito obrigado.